A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos continuar aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Vamos agora a partir do verso de número 9. Abra aí a palavra de Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amados, onde João estava? Na ilha de Patmos. E por que João ele está na ilha de Patmos? João ele não está ali por acaso. Ele diz aqui, eu sou vosso irmão e companheiro. Irmão é quem tem afinidade. Companheiro é quem acompanha. Então João está dizendo para mim e para você que ele é também o nosso irmão, que ele também é íntimo de nós. Ele também está dizendo que ele é companheiro. Ou seja, João, nosso irmão e companheiro, na aflição. Você pensa que você está sozinho na aflição? Você pensa que a aflição, ela só chega até você? Não. Não, irmãos. Aliás, os que querem seguir a Cristo padecerão perseguições. Os que querem seguir a Cristo serão afligidos por causa de Cristo. E João está dizendo que ele está aí na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho não é essas flores todas que muitas pessoas têm pregado por aí. Eu não consigo ver o Evangelho como um mar de rosas. Eu não consigo ver a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Eu não consigo ver isso como algo simples, como algo tranquilo, como algo sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário. Os que servem a Deus verdadeiramente, os que servem a Cristo verdadeiramente, padecerão necessidades, padecerão aflições, padecerão lutas. A Bíblia está repleta dessas informações. E só não vê, e só não prega quem, infelizmente, não quer. Porque está patente, está visualmente escrito e plenamente interpretável dessa forma. Então, João é o nosso companheiro na aflição. E ele está na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Esta palavra que nós estamos lendo. E ele diz aqui, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele diz, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então João está ali naquela ilha, refugiado. Foi mandado lá para que fosse calado, porque João era o pastor da igreja de Éfeso naqueles dias. E João pregava a palavra. E João foi mandado para lá. E você sabia que na ilha de Patmos existia um centro de adoração da deusa Diana? Aquela mesma lá que Paulo fala, Diana dos Efésios? E você sabia que o imperador, nos dias de João, estava querendo se tornar como Deus? E João estava pregando contra essas coisas. E por isso ele foi mandado para Patmos, pelo imperador. E ele está lá em Patmos. Agora está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus.
E ele diz aqui que ele foi arrebatado em espírito. Irmãos, quando você prega a palavra de Deus, quando você fala do amor de Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, fatalmente você será perseguido. Fatalmente. Fatalmente vão querer te parar. Fatalmente vão querer calar a sua boca. É assim que nós vemos as Escrituras. Mas também foi em Pátimos, aonde João foi levado, que ele também teve a revelação de Apocalipse. Então, o que significa dizer? No meio da luta, no meio da prova, Deus dará o escape. Deus não permitirá, como diz a sua palavra, uma provação maior do que nós possamos suportar. Mas com a prova, ele também dará o escape. E Deus estava dando o escape para João. Deus estava revelando para João as coisas que brevemente haveriam de acontecer. Ele diz aqui: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que era essa grande voz? Era a voz do Senhor. E o que dizia essa voz? Verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Deus estava dizendo assim: o que você está vendo, João, escreve às 7 igrejas da Ásia. Então Jesus tinha algo para falar com as igrejas. Irmãos, Jesus sempre tem algo para falar com a tua igreja. Jesus sempre tem algo para ministrar à sua igreja. E não era diferente naqueles dias. O Senhor estava dando a revelação a João para que ele falasse às 7 igrejas que estão na Ásia. Verso 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com letra maiúscula. Quem é o Filho do Homem? Que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá no meio dos 7 castiçais. E era Jesus que estava falando com João. É Jesus que está falando comigo. É Jesus que está falando com você. Se você crê, é Jesus que está falando comigo e com você aqui essa manhã. E diz aqui: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Esse Jesus glorioso, uma veste comprida e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Esse era o Senhor. E diz aqui: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Este era o Senhor, Jesus, que falava com João. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. A glória de Jesus, o rosto de Jesus estava em glória. Você imagina você olhar para o sol na sua glória resplandecente. Você não consegue olhar muito tempo para um sol resplandecente. E assim estava o rosto de Jesus quando João o viu. Então, o ambiente é celestial. A palavra é celestial. A alma de João precisava ouvir essas coisas. João precisava escrever isso. Eu e você precisamos da presença de Jesus todos os dias. Eu preciso da presença de Jesus todos os dias. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Jesus. Então, acorde pela manhã. A primeira coisa que você deve fazer é dedicar um tempo ao Senhor. Ore, busque ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar no início do teu dia.
Dê para Jesus o melhor de você, das suas forças. Não deixe para você falar com Deus, para você meditar na palavra, quando você estiver cansado. Não. Medite quando você está com vigor. Ore quando você está com vigor. Busque a Deus quando você está com vigor. Deus te recompensará. Deus falará contigo. Deus ministrará ao teu coração grandes coisas. E é isso que Jesus está falando com João. Jesus está se revelando a João de uma maneira especial. E ele diz aqui: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus está à destra de João. Ele coloca a tua mão direita sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus diz para mim e para você: está passando lutas por causa da palavra de Deus? Está sendo perseguido por causa do testemunho de Jesus Cristo? Eis que Jesus põe a sua mão direita sobre você e te diz: não temas, eu sou contigo. Eu sou o primeiro e o último. Não temas, não temas. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. E Jesus diz aqui: e o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse Jesus, irmãos, que colocou a sua destra sobre João, ele é o que vive. Ele foi morto na cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele diz aqui: mas eis que estou vivo para todo sempre. E ele diz assim: não só estou vivo para sempre, mas também tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. É Ele quem comanda a morte e o inferno. Ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele conhece o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Creia nessa palavra. Creia nessa mensagem. Creia nessa revelação de Jesus Cristo para o teu coração. Não temas. Não se preocupe. Espere em Deus. Porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. O salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha presença, salvação da tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha sido ministrado por essa palavra. Amém? Que Deus continue abençoando o seu dia, derramando ricas bênçãos sobre você e sobre a tua família. Que a graça do Senhor inunde o teu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima reflexão.